Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma reunião, a nossa primeira reunião do ano 2025. Eu convido a todos vocês para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa prece a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. A nossa lição de hoje é do livro Os Mensageiros, o capítulo 1, Renovação. É uma leitura um pouco longa e ela fala justamente de um momento de renovação de André Luiz, lá no plano espiritual. Esse livro, Os Mensageiros, é o segundo da série de vários livros que o André Luiz, que o Chico Xavier psicografou. O André Luiz foi quem ditou para ele. Então, o primeiro livro é o Nosso Lar e esse é a continuação. A nossa leitura é um pouquinho longa hoje, mas é importante a gente ler o capítulo todo para que nós possamos compreender bem a lição, a mensagem, né? Então, renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha,
e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Vou dar só uma paradinha aqui. Quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, ou até assistir o filme, vai lembrar da cena em que André Luiz retorna pela primeira vez ao seu lar na terra. Ele chega lá, a esposa dele havia se casado novamente, o segundo marido estava doente, né? E ele se revolta com aquela cena, ele não aceita aquela cena, e ele já tinha sido resgatado do umbral, já estava no nosso lar há algum tempo, e no momento que ele não aceita, que a raiva, que a ira toma conta dele, a revolta, ele retorna para o local do umbral. Então ele é auxiliado novamente, levado até o nosso lar, e daí ele segue mais um tempo lá aprendendo, trabalhando, e quando ele retorna pela segunda vez, aí acontece isso aqui que ele acabou de narrar. Ele volta com uma outra visão do amor, do verdadeiro amor daí, né? Porque na verdade o que ele tinha era uma sensação de posse ali da família, o que ele sentia era paixão, né? E o verdadeiro amor liberta, nós não podemos esquecer disso. Então ele passa a ter uma visão do amor fraternal por aqueles espíritos que estão encarnados ali e que tinham sido da família consanguínea dele nessa última encarnação. Mas vamos continuar aqui. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo o meu pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornava-se-me indispensável. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmeras de retificação figuravam-se desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Vejam, então ele trabalhou por muito tempo nas câmeras de retificação de nosso lar, só que ele ainda não tinha esse sentimento que despertou nele. Então ele gostava de ouvir o que tinha acontecido com a pessoa, queria saber da vida da pessoa. O foco dele não era ajudar a pessoa. Veja que interessante.
mas ele estava lá como aprendiz. Então esse sentimento surgiu nele nesse momento. E daí entra na história aqui a Narcisa, que foi uma das orientadoras dele lá. Vamos continuar. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmeras, onde eu me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Esse é o momento que André Luiz é incentivado a escrever essa série de livros. Em nosso lar tem vários ministérios, cada um cuida de uma parte. E lá no Ministério da Comunicação é justamente relativo à comunicação mediúnica conosco aqui, né? Então muitos lá do Ministério de Comunicação reencarnam para serem médiums aqui.
e o restante da equipe fica lá e passa a mensagem. E a mensagem é divina, não é nem do médium, nem do espírito que a dita. Vem do Pai, vem de Deus para todos nós. Eles são trabalhadores, abnegados, que estão aí para nos auxiliar. Então veja que esse momento aqui, ele é incentivado a isso. E começa então a ditar os livros. O momento de renovação mental, moral e espiritual para ele, chegou no plano espiritual. Mas não necessariamente precisa ser assim para com todos nós. Pode chegar para nós aqui, encarnados, como já aconteceu a muitos espíritos. E chegará um dia para todos nós. Chegará um dia. E ele, depois de muita luta contra o egoísmo, após muitas dores que ele sofreu ali, ele conseguiu enxergar a vida e os companheiros de jornada com uma outra visão. Então nós temos que enxergar os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares consanguíneos, como irmãos de caminhada. Vamos lá, nessa encarnação, eu sou o pai, eu sou o marido, na outra eu posso vir como filho, como irmão, como irmã. E, na maioria das vezes, são os mesmos espíritos que evoluem no grupo. De vez em quando chega um para o grupo auxiliar ele. De vez em quando um do grupo avança um pouco mais e fica no aguardo. Mas o amor continua. Não é a distância que diminui o amor. É muito importante isso. Então, a visão que o Evangelho de Jesus nos traz, nós podemos concluir que essa renovação nós devemos iniciar desde já. Esse é o objetivo das obras de André Luiz e de tantos outros espíritos desencarnados que ditam os livros para nós. Para que a gente aprenda desde já como que funciona a nossa verdadeira vida. Então, para nós não perdermos mais tempo, O caminho é longo. Ele fala aqui do caminho dele, Você veja, mesmo depois de ser resgatado, ele ainda fraquejou várias vezes, Fraquejou várias vezes, E muitos espíritos que estão lá no plano espiritual, que já são instrutores lá, muitas vezes tem que reencarnar para resolver alguma coisa que ficou para trás e falha também. Então nós temos que ter um esforço enorme para poder superar todos esses vícios que nós adquirimos aí por séculos consecutivos, como fala aqui no texto, Ele fala também de uma maneira bem poética, para que a gente preencha a nossa taça, nas águas eternas do doador divino, Mas a gente acha que vai preencher de uma vez só, Que vai lá, coloca, já encheu a taça. Não. É gota a gota, através de serviço edificante, é que nós vamos receber essas bênçãos divinas. Então não é de uma hora para outra, A palavra renovação, se nós formos buscar lá no dicionário, ela significa, entre outras coisas, recomeço, transformação, inovação. Essa é bem interessante, porque quando a gente fala renovação, recomeço, transformação, é mais tranquilo. Agora, inovação é uma coisa que a gente precisa tentar entender um pouco melhor, Porque quando a gente fala em inovação, a gente deve focar então numa postura nova,
numa atitude nova diante da vida. Deixar para trás mesmo, de verdade, posturas e atitudes que não colaboram em nada para a nossa transformação moral. E esse recomeço, com a inovação, com ideias novas, com pensamentos novos, com ações novas, se reinventando mesmo, é que realmente vai valer moralmente para nós. Albert Einstein tem uma frase ótima que se encaixa para a nossa lição aqui. Ele diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se nós queremos sanidade mental, nós não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, não é mesmo? Ele está falando, quem faz isso é insano, não está são. Não existe a possibilidade de a gente fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, quando a gente fala em renovação, em primeiro lugar, a gente precisa querer mudar. Essa vontade para mudar tem que ser forte. E a partir disso fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Aí que pega, né? Porque aí a gente precisa lutar muito, né? Quanto aos nossos hábitos antigos. Eu vou voltar um pouquinho ao texto aqui para usar o exemplo de André Luiz, né? Veja o que ele fala aqui. Antes ele não conseguia enxergar o espetáculo da natureza. Quando ele se renovou, ele via na natureza, na simplicidade da natureza, a criação divina, a grandeza de Deus, e aprendia com a natureza a partir de então, porque nós podemos aprender muita coisa com a natureza, muita coisa, né? Outra coisa que ele fala aqui, ele não enxergava os adversários como benfeitores. Essa é difícil, não? Será que a gente enxerga nossos adversários como benfeitores? Então esse é o esforço que nós devemos fazer, né? Os filhos e a esposa como companheiros espirituais em jornada na terra. Então, como eu falei agora há pouco, né? Os filhos, a esposa, todos aqueles que caminham conosco são companheiros espirituais na terra. Nós não somos donos de ninguém, aliás, nós não somos donos de nada aqui na terra, de nada, nem desse corpo físico aqui, vai ficar aqui. A única coisa que a gente leva são vícios e virtudes, que sejam somente virtudes, né? Vamos aproveitar, que sejam somente virtudes, é isso que a gente leva, e o conhecimento. Então ele saiu do egoísmo, o André Luiz, para o altruísmo, né? Ele saiu daquele ser que só pensava em si mesmo e começou a pensar no próximo. E como serviço no bem, ele escolhe então escrever os livros para nós, essa série, através do Chico Xavier. Quem ainda não teve oportunidade de ler os livros de André Luiz, leiam, estudem, são ótimos livros, todos eles, tá? Todos eles, são muito bons mesmo. Então André Luiz começa a ser útil, né, na obra divina. Veja, ser útil, todos nós podemos ser úteis, né? Então vamos seguir o exemplo dele e de tantos outros espíritos aí. A nossa taça, né, deve ser uma taça bem pequenininha, ainda está vazia. Ah, mas eu já fiz bastante. Tem que fazer mais para encher. Ainda está vazia. Nós podemos fazer muito mais para encher ela. As lições de Jesus são para qualquer lugar e qualquer situação da nossa vida. Nós podemos usar as lições de Jesus a todo momento. E não é falar sobre Jesus, não. Porque falar sobre Jesus já tem muita gente falando. Está aqui um deles. É fazer
é botar em prática as lições de Jesus. Aí tem pouca gente fazendo. Renovação é fazer aquilo que Jesus nos ensinou nas nossas vidas. É colocar em prática. Fazer é desafiador? Com certeza. Mas para todos aqueles que desejam abraçar os ensinos cristãos, não dá para ser de outra forma, né? Tem que deixar para trás o homem, a mulher, velhos, e abraçar esse novo modelo, o homem novo, a nova mulher, porque todos os homens e mulheres que realmente se tornaram cristãos, e aí a gente tem nos evangelhos aí vários exemplos, né? Eles abraçaram esse processo, eles passaram por tudo isso, né? Eles renunciaram aos velhos hábitos, né? E se esforçaram para adquirir os novos. Nós estamos iniciando um novo ano, né? E a lição de hoje não foi escolhida por acaso, porque toda vez que a gente inicia um novo ano, a gente faz promessas para nós mesmos, né? Eu vou mudar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer um regime. Então veja bem, pessoal, vamos aproveitar esse momento e fazer a renovação mais importante das nossas vidas, que não é por conta da data, né? Nós colocamos aqui porque nós somos condicionados pelas datas ainda, mas a renovação mais importante da nossa vida é moral. Sempre vai ter algo que a gente possa renascer, melhorar, e que esse renascimento seja por verdadeiro amor. Essa é a mensagem da lição de hoje, né? É fazer um inventário de si mesmo, é ver onde que eu preciso mudar, é verificar o que precisa ser renovado, e a partir desse momento, trabalho contínuo, para que um novo ser nasça em nós, como está aqui, como aconteceu com André Luiz, né? Um ser que saiba respeitar, conviver, aprender sempre e ser realmente do bem. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido todos vocês então para o nosso encerramento, mais uma vez, unirmos os nossos bons sentimentos em torno da prece. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, por mais essa bela lição que nos foi trazida na noite de hoje. Agradecer a equipe espiritual da casa pela proteção, pedindo que seja fluidificada a nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância. Que todos os pedidos enviados à nossa casa espírita possam ser atendidos conforme as suas necessidades. Vamos orar e vibrar por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Que Jesus esteja conosco no nosso lar, através dos bons espíritos. Vamos orar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, para os voluntários, para os assistidos desses lares. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, para os acompanhantes voluntários e para os pacientes que lá se encontram. Que possam receber nesse momento as nossas boas vibrações, as nossas orações. Vamos orar e vibrar também pelos presídios, por todos aqueles que cumprem as suas penas, que possam se regenerar, que possam se renovar, como diz a lição de hoje. Vamos orar também por aqueles que lá se encontram a trabalho, por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades,
e pelo Brasil, pelo nosso país. Que Deus abençoe e ilumine o Brasil. Que as nossas preces, as nossas vibrações também se juntem a de todos aqueles que oram pelo planeta Terra, para os necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de todo tipo, que possam receber essa ajuda nesse momento. E encerrando, vamos lembrar dos nossos irmãos que sofrem no plano espiritual. Que as nossas orações, as nossas vibrações cheguem a todos eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes, obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha. Que Deus os abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.